Olá pessoal, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Então vamos dando continuidade aí às nossas atividades de projeto Integrador 1. Nas primeiras aulas nós já falamos um pouquinho aí sobre introdução, até lemos, né? Verificamos aí algumas introduções feitas por vocês na semana passada, nossa aula síncrona, inclusive muito boas, né, as ideias, aí, os questionamentos e também os textos desenvolvidos. Na nossa última aula assíncrona, 2 semanas atrás, eu falei um pouquinho para vocês sobre a questão da revisão bibliográfica, né? E hoje, dando continuidade, quero falar um pouquinho sobre materiais e métodos ou metodologia em projetos de pesquisa. Então, os materiais e métodos, né, geralmente vai aparecer lá no trabalho, no projeto, como materiais e métodos ou como metodologia. Ele quer responder algumas perguntas, né? Essa parte aí do nosso texto, do nosso trabalho científico, quer responder algumas perguntas. Como o trabalho foi feito, o que foi utilizado para fazer esse trabalho, onde esse trabalho foi feito e quanto de material, por exemplo, foi usado, né? Então eu costumo dizer que é uma receita de bolo, né? Então quando você dá ali todas as coordenadas para que alguém de repente possa repetir esse trabalho, né? Então você detalha ali como o seu trabalho foi feito. Isso é a metodologia, né? Então os objetivos são, né? Quais são os objetivos de um capítulo de materiais e métodos bem feito? O leitor tem que ser capaz de entender o que você fez, né? Se for necessário repetir esse trabalho, você deve fornecer informações suficientes para que esse trabalho possa ser repetido por outro pesquisador. E para validar o estudo, né, a comunidade científica ela só aceita trabalhos que podem ser reproduzidos, né? Mesmo porque algumas vezes é necessário verificar se esses resultados realmente são verdadeiros, né? Então, os grandes objetivos de materiais e métodos ou metodologia bem feita, né, são esses daí. Primeiro, né, eu vou descrever lá tudo que foi feito e como foi feito e que materiais foram utilizados. Eu faço isso em ordem cronológica, né? Então, o que você fez primeiro lá no seu passo a passo, você vai descrever primeiro, e o que você fez por último, você vai descrever por último, né? Você vai descrever não só apenas procedimentos laboratoriais, mas também procedimentos de análise, né? Então, se você estiver fazendo um trabalho aí mais teórico, realmente mais de análise, né? Então você vai descrever lá que parâmetros você usou nessa análise, como essa análise foi feita. Se você estiver usando tratamento de dados, né, você vai escrever lá qual software você usou, quais parâmetros você usou para essa análise, enfim, né, você vai descrever o que você fez e como foram feitas as suas análises, né? Importante a questão da escrita, né? Então tudo vai ser escrito na voz ativa ou passiva, embora eu prefira muito não usar a voz ativa, né? Não é errado, né? Então a gente vai escrever sempre tudo no passado, porque tudo já foi feito, né? Então, ó, nós medimos as amostras. Eu não gosto muito dessa forma de escrever. Eu prefiro as amostras foram medidas. Então, em cima a gente tem o que a gente chama de voz ativa e embaixo a gente tem o que a gente chama de voz passiva. Eu prefiro a voz passiva quando comparada a esse outro formato aí. Estudamos as variáveis ou as variáveis foram estudadas, né? Só escreva no presente, então é para ressaltar que tudo deve ser escrito no passado, porque tudo já foi feito. Então você só vai escrever no presente aquilo que está sendo mostrado ali no trabalho. Então, o esquema da figura 1 apresenta um resumo, a tabela 1 mostra alguma coisa. Então, tudo vai estar no passado, menos o que está sendo mostrado ali naquele momento. Então, ó, todos os métodos descritos têm que servir para algum resultado que foi obtido, né? Tem que servir para alguma coisa. E todo resultado que vai ser apresentado tem que ter sido obtido por meio de algum método que deve ter sido descrito. Então, a metodologia, a forma como você vai descrever e o que você vai descrever, tem um link direto aí com os resultados que você vai apresentar, tá? Quando a gente fala de materiais e métodos, tem alguns trabalhos, né, de pesquisa
que envolvem estudos com animais ou outros organismos, né? Então eu preciso caracterizar essa população e da onde ela veio, né? Sejam animais, pessoas, enfim, né? Critérios de inclusão e exclusão. Se eu estiver fazendo um estudo de campo, né, realizado em campo, tenho que dar a localização exata de onde foi feito aquele trabalho e também caracterizar aquele local onde o trabalho foi desenvolvido. Preciso fazer um delineamento da pesquisa, né, deixando claro aí as estratégias que eu usei, os tratamentos que eu usei, minha amostra, quantas repetições, quantas medições eu fiz, né? É importante ficar atento aí às questões éticas, né, quando for necessário. Preciso descrever em ordem cronológica os meus procedimentos, né? E como essas variáveis, esses resultados serão analisados, isso eu já tinha falado. E por fim, né, é importante, quando a gente fala de dados estatísticos, né, apresentar aí alguns dados, por exemplo, variância, comparação de médias. Então, existe alguns valores numéricos ali que servem meio de padrão, geralmente são apresentados em trabalhos que envolvem resultados quantitativos, né? Então, tudo isso é muito importante. O grande objetivo dos materiais e métodos: dizer para o meu leitor como eu fiz, o que eu utilizei, onde eu fiz e deixar o máximo possível descrito isso para que esse trabalho possa ser reproduzido e validado se necessário. Certo? Então a gente já falou de introdução, contextualizar o leitor, revisão bibliográfica, pesquisar sobre o assunto, materiais e métodos, quando eu digo o que eu fiz e como eu fiz e que parâmetros eu usei, né? É a minha receitinha de bolo, é o capítulo da receita de bolo, tá? Bom, gente, é isso. Vou deixar uma atividade aqui no Moodle também para entregar até a próxima semana. Muito obrigado, bom restante de semana para vocês, se cuidem e nos vemos na próxima quarta-feira. Até mais, gente!